Meu bom dia a todos os senhores, senhoras deputados, a todos que estão nos assistindo também pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, né? O nosso bom dia. E havendo quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Inicialmente coloco em discussão as atas das reuniões anteriores, previamente encaminhada aos vossos gabinetes. Coloco em votação a presente ata. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Bom dia, deputado Mazzuco. Seja muito bem-vindo, assim como os colegas que já estão aqui. Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. O requerimento número 101/2023, de autoria do deputado Altair Silva, que requer ouvir dos demais membros deste colegiado a realização de reuniões desta Comissão de Agricultura e Política Rural em data oportuna com a presença dos representantes da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, ou SESC, e seus cooperados, com a finalidade de expor sobre o histórico desenvolvimento, importância social e econômica das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina. Em discussão o presente requerimento. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 102/2023, de autoria do deputado Altair Silva, para aprovação desta Comissão de Política, da Comissão de Agricultura e Política Rural, a ser realizada em data oportuna no município de Florianópolis, nas dependências desta Assembleia Legislativa, com a presença dos representantes da Associação Catarinense dos Avicultores e dos associados, com a finalidade de expor sobre o histórico, desenvolvimento, importância social e econômica das agroindústrias do Estado de Santa Catarina. Em votação, o presente requerimento. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 103/2023, de autoria do deputado Altair Silva, para aprovação desta Comissão de Agricultura e Política Rural, a ser realizada em data oportuna no município de Florianópolis, nas dependências dessa Assembleia Legislativa, para a exposição a ser ministrada por Célia Regina de Matos, presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, sobre o programa Novilho Precoce. Em discussão o requerimento. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e requerimento número 124/2023, de autoria do deputado Altair Silva, para aprovação desta comissão, a deliberação pela aprovação da realização de uma audiência pública em data e local oportuno para debater sobre o destino de carcaça de animais de produção. Em discussão, em não havendo quem queira discutir, coloco em aprovação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Temos aqui também o requerimento extra-pauta de nossa autoria e também do deputado Camilo Martins, que requer ouvir dos demais membros desse colegiado a realização de uma reunião desta Comissão de Agricultura e Política Rural em data oportuna com a presença do superintendente do Ministério da Agricultura e da Pecuária, com a finalidade de expor sobre os critérios adotados para a adição da portaria número 840, de 7 de julho de 2023, que dispõe sobre os períodos de vazios sanitários e calendários de semeadura e também quanto às atividades do MAPA em Santa Catarina. Em discussão o presente requerimento. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Referente a essa matéria aqui, que é convidando o MAPA,
é que o Ministério da Agricultura editou uma portaria em 7 de julho de 2023, informando os plazos, as aberturas dos prazos de plantio, são as chamadas janelas de plantio. E nós requeremos que ela fosse antecipada porque o calendário, tanto para fazer o custeio, como para o seguro agrícola, principalmente o seguro agrícola, depende muito dessa portaria. E se o plantio não se encaixa dentro desse período, dificulta a realização de custeio e também cria um embaraço para fazer o seguro agrícola. Nós estamos, inclusive, aqui com a presença do vereador Nilmar Luiz Cantelli, que é o presidente da Câmara do município de São Domingos. Eu gostaria, se puder fazer gentileza aqui, presidente Nilmar Cantelli, eu sei que a região de São Domingos, principalmente aquela região que faz mais divisa com o Paraná, que segue um calendário agrícola muito ligado àquela região, diferente de nós. Nós, por exemplo, plantamos primeiro o milho, depois fizemos a safra da soja. E o Paraná já faz ao contrário, planta primeiro a soja, depois a safrinha do milho. É o contrário nosso. E nós temos uma faixa de Santa Catarina que segue o calendário de produção também do Paraná, e essa portaria afeta por demais a nossa produção, não só as áreas fronteiriças, como a região do Planalto também, e por isso essa demanda eu gostaria que o vereador Nilmar Cantelli também seja bem-vindo a essa comissão e que possa explicar o que está acontecendo, até para os demais colegas aqui também compreenderem melhor o tema. Bom dia, deputados. Agradeço aqui a oportunidade. Então, como vereador e agricultor, né, da região, o que a gente vem pedir aqui, reivindicar, é que a gente, quem sabe, consiga aí voltar a ficar como foi o ano passado, né? Que seria do dia 21, pelo menos, até se a gente conseguisse antecipar um pouquinho essa data, seria importante, mas se ficasse pelo menos no mesmo período, como o deputado Altair citou, em questão de custeio, e facilita, porque muitos agricultores ali plantam soja, daí depois planta milho, ou planta milho, depois soja, planta feijão e depois soja, né? Tem muitos que plantam fumo, né, as pequenas propriedades, depois planta soja. Então, é uma renda que é mais segura, né? Então, uma cultura que é mais rentável para a nossa região. E a gente tem o clima que favoreça isso. Então, a gente pede aí a colaboração e, se possível, a gente fez uma moção aqui, onde até mesmo eu pedi para todos os vereadores, né? A gente fez uma moção de apelo que a gente vai depois até conversar com o secretário da Agricultura para que a gente possa tentar reverter essa situação e procurar aí que a gente consiga fazer esse plantio aí. Muito obrigado aí, deputado. Só informando que esta comissão já aprovou esse pedido para que o Ministério da Agricultura reveja essa portaria no dia 14 de julho de 2023. Já foi expedido os ofícios para a Secretaria da Agricultura, o nosso secretário, o deputado Valdir Colato, e também ao Fúvio Brasil Rosário, que é o superintendente federal do MAPA aqui em Santa Catarina. Então, é uma demanda que os nossos produtores precisam e depende de uma portaria para ajustar toda essa demanda. Pois bem, nós temos um tema aqui que é extremamente relevante para a nossa comissão e a responsabilidade que todos nós temos com todas as cadeias produtivas do agronegócio. E uma delas é o leite, que está passando por uma situação muito adversa. E esta comissão aqui aprovou o requerimento para a realização de 2 audiências públicas, que estão marcadas para o dia 11, na outra sexta-feira, na cidade de Ceará, né, às 14 horas. Tem que ser um
um horário que feche para que os produtores de leite possam estar, e nós também preferimos numa sexta-feira para que os colegas possam se organizar nas agendas, porque eu sei que um outro dia é muito difícil para que os colegas possam estar, tanto da Comissão de Agricultura como os colegas da bancada do Oeste. Então, estamos fazendo aqui um reforço, né, para que todos os nossos colegas da comissão possam organizar nas suas agendas. Toda a equipe de comunicação da Assembleia já expediu os convites, todos os setores já foram convidados, os gabinetes também podem reforçar esse convite, né, para que as vossas assessorias também nos ajudem. Ontem estive em Brasília, na Frente Parlamentar da Agricultura, também levando esse tema que já está em debate lá no Congresso Nacional. Evidentemente que existem os acordos do Mercosul, estou falando as explicações que nos deram lá, e esses acordos não é com um grito, com uma canetada que se mude, mas pode-se estabelecer cotas, porque a gente sabe que algo está acontecendo, né? As alíquotas de acordo do Mercosul, não só para o leite, como os demais produtos, são importados com taxa zero, ou seja, não tem barreira alfandegária. Por exemplo, o leite na Nova Zelândia, se ele quiser vender aqui no Brasil, ele é taxado em 28%. Então, com essa taxação, o leite da Nova Zelândia não fica competitivo aqui no Brasil. Mas esse leite pode estar entrando, porque o Uruguai e a Argentina têm taxas inferiores a essa importação do leite, e ele pode estar entrando nesses países a preços subsidiados, ou seja, vendendo aquele excesso de produção, se você não vender, se estraga, e depois ele entra no Brasil como leite produzido no Mercosul. E a gente sabe que tanto a Argentina como o Uruguai não tem um potencial para fazer uma produção de causar uma enxurrada de leite, como está ocorrendo aí. Os preços caíram na ordem de R$ 1,30. Eu só peço um município de Sul Brasil, por exemplo, que produz mais de 1 milhão de litros de leite, é R$ 1.300.000 a menos circulando na economia de um pequeno município, e o produtor ainda no vermelho. Então, cria uma situação bastante difícil, e por isso essa comissão, né, todos nós juntos temos que abraçar essa causa para ajudar a construir uma solução que possa salvar a cadeia produtiva do leite. Deputado Mazocco, Vossa Excelência está no aguardo para... Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados, pessoas que acompanham. Realmente são dois assuntos importantíssimos esse levantado aí com a presença do nosso vereador lá da São Domingos. Não tem nem fundamento, né? Eu sempre falo, o poder público ele não atrapalha o setor privado, ele já faz um bom negócio, né? Estabelecer calendário para o agricultor e dizer o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então é um assunto muito importante, de extrema relevância. A questão da importação do leite, o atual governo já importou no primeiro quadrimestre 300% a mais que vinha se importando em anos anteriores. Isso não vai refletir lá no mercado. O empresário é competitivo, não vai abaixar lá na ponta para quem vai consumir. Vai sim destruir quem tem um plantel, e um plantel genético, muitas vezes, para se criar uma bezerra de qualidade, uma novilha de alta produção leiteira, depende muitas vezes de 10, 15 anos para o agricultor formar. E foi feito, sim, realmente, pelas informações que se tem, as informações que eu busquei, contrato de troca de negócios, de um governo para o outro governo, ou de um país para outro país. O Brasil vai importar veículos e vai exportar leite. Vejam que se tem cabimento um negócio desse. Um veículo você produz com facilidade. Um plantel leiteiro você leva 15 anos para fazer. E isso vai realmente refletir, vai ter sobra no mercado. Eu conheço muitas empresas que trabalham nesse ramo, inclusive na minha cidade, que estão recebendo diariamente
cargas de leite e embalando e mandando para o mercado à frente, né? Então é preocupante, o governo precisa sim colocar. Eu vejo que se tiver necessidade de importar, nós vamos importar. Se não tiver necessidade, nós temos que valorizar quem empreende aqui no Brasil. E o leite brasileiro tem excelência, sempre foi excelência. E eu acredito que em Santa Catarina, na região oeste, meio oeste, toda essa região, não há um município que não tenha como destaque a cadeia leiteira. Então é um assunto importante, que bom que o senhor já esteve lá em Brasília, presidente, conversando, né? E como bem frisou, certamente essa quantidade de leite sendo derramado no Brasil, ela não tem sobra tanto assim na Argentina e no Uruguai, deve estar entrando por outros caminhos e chegando no Brasil. Então, só queria contribuir com esse assunto, né? Agradecer a oportunidade, vou pedir licença, que tem um evento agora na imprensa, e depois vou apresentar o governador na abertura da UVESC, e agradecer o espaço e a oportunidade de deixar um bom dia a todos vocês. Muito obrigado, deputado Massoco, deputado Napoleão Bernardi, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, eu apenas quero reforçar a importância dessa discussão que nós vamos ter sobre a questão do leite, né? Essas audiências públicas. Acho que isso que é importante a gente entender um pouco todo esse contexto, até porque houve uma portaria do governo anterior ainda, do governo federal, né, determinando cotas, que é as que estão sendo feitas, e tem dados falando de uma importação grande esse ano. Já a Epagre, estou aqui com a matéria deles, dizendo que não, que a importação no primeiro trimestre desse ano foi menor do que em anos anteriores. Então, é bom a gente também buscar aí essas informações para a gente encontrar um mecanismo efetivo para defender o nosso produtor, né? O pequeno produtor que tem o oeste de Santa Catarina, o deputado Napoleão, a bacia leiteira assim, muito representativa, muito importante, né, para Santa Catarina. Tem o aspecto econômico da manutenção dessas famílias e, obviamente, também o aspecto da produção do leite, que é importante. Então, acho que é importante a gente verificar, inclusive, bem esses dados, né? Porque, às vezes, também ficam saindo declarações falando determinadas informações e a gente busca a informação mais correta e ela também não é bem assim. E como Vossa Excelência disse, né, tem essa discussão toda dos países do Mercosul, né? Eu faço parte também da comissão do Mercosul, acho que é importante que a gente trate lá também dessa discussão, porque tem algumas questões que nós não vamos resolver só no nosso âmbito. Nós vamos ter que também, daqui a pouco, não só discutir a nível federal, mas também com os países do Mercosul. Mas é muito importante isso, o agricultor está bastante angustiado realmente com isso, e nós que defendemos, né, a agricultura catarinense, nossos agricultores, temos que encontrar mecanismos de auxiliá-los nisso. Obrigado. Deputado Oscar Guto. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Quero aqui parabenizar o presidente da Câmara, São Domingos, também por se estar preocupando com a agricultura do nosso estado, que é tão forte, né? E realmente temos que rever a situação, porque eu acho injusto, né, atrasar o plantio. Acho que ele tem que ser adiantado quando o clima é favorável, né? Então, não sei o que houve aí que foi adiantado esse ano essa questão aí. Atrasado, vamos dizer, né? Então, quero aqui parabenizar. E a questão do leite é muito preocupante, presidente. Muito preocupante, porque nós dependemos muito da agricultura, né, em Santa Catarina, muito forte. Então, se o governo federal está importando, ele tem que importar menos, para não prejudicar o nosso colono sofredor aí, ou se não, então, abaixa os insumos. Vamos dar comida barata, sempre todo mundo a favor, né? Mas vamos abaixar o custo, então, também para o pessoal produzir, que daí eles têm a margem, senão eles vão fechar, como o Massoco falou, vão acabar quebrando, porque não é fácil criar uma vaca leiteira em 4, 5 anos, isso tem uma genética, né? A gente sabe que a gente foi colono, e ainda somos colono, gostamos da peleia, mas temos aí a favor. E vamos sim lá em Seara na reunião lá, com certeza, vamos apoiar. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Sareta, Vossa Excelência levantou um tema importante. Evidentemente que nós temos que estar numa audiência pública, ela
ela tem que, evidentemente, essa comissão estar lá para ouvir o clamor, fazer os encaminhamentos e buscar possíveis soluções, né? Mas para ela não ser uma reunião no sentido de politizar o tema, e sim no sentido de nós encontrarmos solução para a dificuldade que estamos vivendo, nós fizemos um convite ao ex-secretário da Agricultura, e é o maior especialista da cadeia produtiva do leite, fez mestrado, doutorado na Nova Zelândia e na Austrália, conhece muito do mercado do leite. Ele é o presidente hoje da Aliança Láctea dos 3 estados do Sul. Então, nós tomamos a liberdade de convidar o Dr. Ayrton Espias para que ele faça exatamente essa explanação isenta, com os dados, né? O quanto que realmente foi importado. Os números não são tão elevados como aqui apresentados, né? Mas todo o cenário macroeconômico da cadeia produtiva, para que a reunião também seja esclarecedora. Nós não podemos lá pregar os fins do tempo. Na verdade, o que nós temos que encontrar é uma saída, seja responsabilidade deste ou daquele governo. Nós temos que juntar as forças, porque por trás disso nós temos uma cadeia produtiva que está sofrendo muito, e ela é extremamente importante para a economia de Santa Catarina. Então, dentro desse sentido, a gente já até tomou essa precaução na abertura da atividade, o primeiro palestrante que vai falar é o deputado, o doutor Ayrton Espias, depois os colegas deputados, depois o plenário, para que a gente construa, né? O objetivo desse trabalho é que a gente possa criar uma força política para criar uma política pública que fortaleça a cadeia produtiva do leite em Santa Catarina, né? E eu tenho a certeza, com a presença dos senhores, os demais deputados que lá estarão, e também do setor produtivo, nós vamos fazer bons encaminhamentos e buscar boas soluções. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer também aqui a presença do Fernando Júlio Vil, ele que é vereador lá da cidade de São José do Cedro, que está acompanhando essa sessão. Também do vereador Paulo César dos Santos, vereador lá de São Domingos, e também do vereador Lucas Ramilos, da cidade de Faxinal dos Guedes. Sejam todos bem-vindos a essa comissão, e essa casa é a Casa do Povo. A gente se sente muito orgulhoso com a presença de vocês aqui, e também do nosso amigo Cantelli, que além de vereador é produtor rural lá no município de São Domingos. Então, nós agradecemos a participação de todos os colegas deputados, todos os senhores e senhoras presentes que nos assistem. Agradecemos, registrando que o deputado Camilo Martins está participando online, né? E agradecemos a presença de todos e desejamos a todos um excelente dia. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado.